O Sérgio ele é graduado em Direito, ele fez mestrado na Universidade de Colômbia, é procurador da República pelo MPF e atua em todos esses temas que não são tão caros e são tão importantes em defesa da humanidade. Os direitos fundamentais, o direito constitucional, a igualdade, a proteção de direitos humanos, todos esses tratados, essas convenções que o Fábio fez referência, fazem parte da dinâmica, né, da atuação cotidiana do Sérgio. E é um dos bravos integrantes do Grupo de Trabalho e Justiça e de Transição do Ministério Público Federal. Passo a palavra para o Sérgio Suyama. Obrigada, Sérgio, por estar aqui conosco nesse curso. Obrigado, Nadine. Muito obrigado pelas referências elogiosas e queria retribuí-las, né, tanto para você, quanto para o Fábio, quanto para a Joana. Realmente é um prazer que a gente tenha sido colocado. Acho que não sido colocado, né? A gente se uniu, né? Se juntou ali na mesma luta, né? A partir de um comprometimento comum, né? Bom, o Fábio colocou tantas questões, levantou tantas bolas ali que eu acho que eu não vou ter condição de cortar todas elas ali. E, na verdade, eu queria hoje fazer uma reflexão um pouco mais, talvez, existencialista, e a partir de um texto que eu escrevi o ano passado, depois da eleição, que se chama 30 anos esta noite. Foi publicado no Jota, aquele site jurídico, né, Jota. E eu também, aproveitando essas datas redondas, né, 30 anos da Constituição, 40 anos da Lei de Anistia, eu acho que é interessante a gente pensar essas datas redondas, né, que é como uma oportunidade para a gente poder olhar para trás, né, e verificar, né, o que foi feito, o que a gente fez, quais foram os acertos, quais foram os erros, né. E a minha questão que eu coloco a partir dessa data redonda, né, dessas duas datas redondas, é como é que a gente pode falar em memória e justiça em tempos de pós-verdade, né, que foi consagrada, né, tempos estes que foram consagrados a partir da eleição do ano passado, né, que então efetivamente consagrou ali um modelo de pós-verdade ali baseado no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, né, e em detrimento de registros históricos, de fatos históricos. Bom, eu então queria começar dizendo que eu entrei na faculdade em 1990, me formei em 94. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei já, né, sob a égide da Constituição, né, Democrática de 88, e antes de entrar na faculdade, quando eu estava no colegial, no segundo grau, eu participei um pouco daquelas coletas de assinaturas, né? Quem é mais velho, quem é mais novo não lembra, não sabe. Mas quem é mais velho sabe que no movimento do processo constituinte houve ali uma coleta de assinaturas, né, para todos os temas, né, ali que deviam ser inseridos. Reforma urbana, reforma agrária, cultura, saúde, indígena, populações indígenas, meio ambiente. Então, houve de fato, né, um movimento social muito grande, né, naquela época. E ainda, né, pré-internet, então a gente tinha que fazer coleta de assinaturas mesmo ali, né? Então, ia, né, de coisa em coisa, olha, você pode assinar aqui e tal, e aí levava lá no Largo de São Francisco. Então, era um pouco esse movimento, né, de democrático que culminou, então, na Constituição, e na Constituinte e na Constituição. Obviamente, que eu achei, né, quando foi promulgada a Constituição, ninguém tinha ali a ideia de que todos os nossos problemas foram resolvidos, né, com a promulgação ali, né, do texto constitucional. Mas o que eu acho que havia naquela época é que a Constituição era um norte, né, a Constituição ela era um horizonte, né, em termos de justiça social, em termos de igualdade, em termos de liberdade, né? Então, muito embora ela tivesse dentro de si várias contradições, né, que também representava um pouco os conflitos naquela época, né, daquela sociedade, mas, de uma forma geral, a Constituição é uma Constituição democrática, é uma Constituição que incorpora ali vários, né, valores importantes e tal. Então, a gente que foi formado depois, né, da Constituição tinha essa ideia da Constituição não como uma realidade, né, mas sim como um norte, né, a ser alcançado. E no âmbito do direito foi feito um esforço muito grande no sentido de construir uma gramática dos direitos humanos, né, essa ideia de que você
seria interessante talvez você desenvolver uma metodologia, uma técnica, um discurso, né, que fosse apropriado para lidar com essas questões de direitos humanos que foram colocadas pela Constituição. E aí a gente viu, por exemplo, a gente estudava, né, acho que até a partir de uma ideia, né, uma matriz muito kantiana, né, das faculdades de direito, né, então a ideia de dignidade humana, a ideia ali de princípios racionais, a ideia de uma argumentação racional, né? Então a gente estudava, né, Dworkin, estudava Alexi, esses autores, né, da filosofia do direito, que buscavam então ali uma forma, né, de transformar o discurso jurídico num discurso, especialmente no discurso dos direitos humanos, em um discurso racional, em um discurso ali que tivesse uma base, que pudesse ser objeto de uma discussão racional argumentativa, né? Uma ideia habermasiana. Bom, essa tentativa, né, que foi feita por todos nós, né, operadores do direito comprometidos com essas questões, baseadas nesses autores, eu acho que elas, se a gente olhar hoje, a gente verifica que elas são absolutamente distantes da realidade do Poder Judiciário Nacional. Não só da realidade social, né, política nacional, mas da realidade do Poder Judiciário, da Justiça Nacional. Né? Quando a gente olha a Justiça, a gente vê que a Justiça brasileira, ela é classista, ela é racista, ela é sexista, ela é uma justiça partidarizada. Né? Esse exemplo que o Fábio deu dessa sentença da Inês Etienne Romeu é só um, né, de exemplos dessas barbaridades jurídicas, né, que são ali cometidas no cotidiano forense. Né? Isso é um exemplo importante, porque justamente mostra a questão com a relação com a ditadura militar e com a impossibilidade nossa, né, de fazer essa transição. Mas todas aquelas pessoas que lidam com o sistema de justiça no cotidiano sabem, né, que a justiça é isso mesmo, é uma justiça classista, é uma justiça racista, né, e ela não trabalha nessa lógica que a gente buscou desenvolver, né? Que é a lógica da gramática dos direitos humanos, a lógica dos princípios, né, jurídicos fundamentais, você faz uma ponderação desses princípios para chegar numa solução justa, né, e tal. E aí o Dworkin fala no juiz Hércules, né? Então não tem nada mais longe do que a realidade nacional do que o juiz Hércules do Dworkin, né? Os nossos juízes são do naipe desses aí que o Fábio leu, né? E hoje, eu acho que sobretudo a partir, né, da internet, das redes sociais, das mídias sociais, esse fenômeno, né, de uma justiça classista, racista, etc., ele foi de uma certa maneira, eu acho que aprofundado, agravado pelo aprofundamento dos fossos, né, que separam as pessoas e dos fossos que separam das comunidades morais. Né? Parece que a gente se afilia hoje em dia, né? Eu acho que fica muito, quando a gente analisa principalmente o funcionamento das redes sociais, parece que é assim que funciona, né? A gente se afilia ali a determinadas comunidades morais, se fecha, né, numas bolhas ali identitárias, né? E ali a gente fica ali numa conversa, né, da gente com a gente mesmo, né? E isso acontece com a gente e acontece com o outro lado ali também, né? Com aquelas pessoas que são, né, nazistas, loucas, reacionárias e tudo mais, elas se agrupam ali naquelas suas bolhas identitárias e passam então a trocar informações, né, só dentro daquele do seu próprio fosso ali, né? Tem vários autores que analisam isso. Eu gosto muito de um texto do Manuel Castells, né, aquele sociólogo espanhol, e que eu acho que ele tem umas contribuições muito interessantes sobre essas questões ali, né? Então ele fala, por exemplo, da crise do Estado-nação, né, como essa ideia da identidade nacional que se perdeu, né, com essa questão da globalização e tudo mais. E aí então isso me fez lembrar um pouco aquele poema do Drummond, que ele fala assim: nenhum Brasil existe, acaso existirão os brasileiros? Né? Então é essa pergunta, né? Acaso hoje, né, será que existirão os brasileiros, né, como uma ideia identitária ali, um cimento, né, que uniu, ou pelo menos ideológico, que servia
para unir, né, mais ou menos, em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas servia para unir, né, todos nós, né, essa identidade nacional que se perdeu. Né, então, será que a gente consegue falar em que identidades que ficaram substituídas no lugar dessa identidade nacional? Né? Então, são identidades mais particularizadas, né, e que muitas vezes, então, elas são não dialogam, né, e essas diferenças são aprofundadas justamente por essas questões que eu falei da internet. A crise da representação política também é um outro fator que o Castells coloca. Né? Então, cada vez mais os cidadãos comuns, eles são colocados distantes dos verdadeiros problemas econômicos, políticos, né, sociais, e aí então, diante dessa impossibilidade dos cidadãos se fazerem representar diante desses fenômenos, desses problemas complexos, políticos, econômicos, sociais, né, então as pessoas tendem então a deslocar o foco da discussão para problemas morais, para problemas com pautas morais, né? As tais ali das pautas culturais. Né? Então é uma forma ali de você, do cidadão ali, acreditar que ele está fazendo alguma coisa. Então quando ele se mobiliza ali para que as nossas crianças não sejam vítimas da doutrinação, né, cultural marxista nas escolas, né? As nossas crianças não sejam vítimas da pedofilia. Né? Isso aí é uma pauta moral que acaba talvez dando uma ilusão das pessoas de que elas conseguem ali ter algum controle sobre aquilo que elas não têm mais controle, que é, né, e substituindo aquilo que elas não têm mais controle, que é justamente as pautas políticas, as pautas econômicas, né, as pautas dos funcionamento dos mercados, etc. E aí nós chegamos então nesse problema da pós-verdade, né, que é definida lá por aquele, acho que é Oxford, né, o dicionário de Oxford, como os fatos, daquela situação em que os fatos objetivos, eles são menos influentes para formar a opinião pública do que apelos a emoções e crenças pessoais. Então importa menos os fatos e sim as emoções e as crenças pessoais que são mobilizadas. É essa a situação que a gente vive hoje. E aí tem um livro que eu acho bem bom, que chama Ética e Pós-Verdade, aquele psicanalista Christian Dunker. Ele fala uma coisa interessante, que é justamente essa, nesse mundo da pós-verdade, da dificuldade de você escutar o outro, de você refletir, de você reposicionar-se, né, diante do outro. Porque justamente a gente acaba se refugiando, né, nessas nossas bolhas, né, e acaba então se afiliando mais a emoções e a crenças pessoais do que propriamente ali a fatos objetivos. E aí, eu acho que nós vemos isso muito claramente no discurso, né, contra os direitos humanos. Né? As pessoas que fazem um discurso contra os direitos humanos, elas não reconhecem a humanidade no outro. Então não adianta você falar, né, falar com base no Kant, né, que todos nós somos dotados de razão e que nós temos a mesma dignidade, etc, etc. Porque a pessoa não vai entender isso. Não adianta fazer um argumento racional, né, sobre a dignidade humana, porque a pessoa não vai entender isso. Né? Porque ela não reconhece a outra pessoa como um ente moral. Ela não reconhece o bandido, ela não reconhece a travesti, ela não reconhece o negro, ela não reconhece o subversivo, o esquerdista, sei lá o quê, né, como uma outra pessoa dotada, né, com uma capacidade moral ali, ou como pertencente à mesma comunidade de pessoas que nós chamamos nós. Né? Então nós não, são eles, são os outros. Né? E aí nós ficamos então nesse diálogo de surdos. Né? O que eu tentei pensar um pouco é que justamente essa estratégia inicial que a gente tinha, né, no passado, de apelo a argumentações racionais, elas não têm dado certo. Né? Então talvez a gente tenha que repensar também um pouco a nossa estratégia de convencimento do outro. Porque se a gente ficar só falando para nós mesmos, a gente vai continuar na nossa bolha e infelizmente a nossa bolha não foi majoritária, né, nas eleições. Nós perdemos, né, as eleições para uma outra bolha ali que tem um discurso, né, não igualitário, discriminatório, etc. Então como é que a gente faz para ter uma estratégia de convencimento, uma estratégia que vá além daquela estratégia de argumentação racional que não deu certo? Uma das possibilidades, tem um filósofo americano pragmatista chamado Richard Rorty, não sei se já ouviram falar, mas ele fala em uma espécie de uma educação sentimental.
né, e trabalhar, ao invés de um discurso racional, mas trabalhar uma ideia de educação sentimental. Ou seja, a habilidade de você deixar as pessoas diferentes suficientemente familiarizadas umas com as outras. É isso que ele fala, né? A habilidade de você deixar as pessoas diferentes mais ou menos familiarizadas umas com as outras. Nesse sentido, né, de que, muito embora talvez a gente não seja totalmente igual, mas a gente conseguiria talvez conviver numa mesma sala, né, sem precisar se matar, uma sala metaforicamente falando ali, né? E aí, eu acho que é muito importante essa questão da memória, do resgate do papel da memória. Porque a memória, ela é uma narrativa, né? Eu vejo a memória como uma narrativa, né, que está imbricada com a ideia de história, né? Aquele Pierre Nora fala isso, né, também. Ela está imbricada com a ideia de história, mas ela tem um conteúdo ali que não é só o conteúdo dos fatos objetivos, não é o conteúdo ali apenas ali do levantamento de documentos, mas é também um conteúdo afetivo, né, que liga aquelas pessoas naquela memória. Então, é muito importante essas pesquisas de memória, tanto do ponto de vista de memória histórica, como registro histórico, né, de recuperação de fontes históricas, mas também como memória viva, ou seja, a memória, né, dos ex-presos políticos, a memória dos familiares, né, de mortos, desaparecidos políticos, dos amigos, dos ex-presos políticos, das pessoas que lutaram pela ditadura, né, que elas possam trazer essas histórias, né, as histórias da Elisa Tirino Romeu, né, as histórias, né, do Rubens Paiva, as histórias do Vladimir Herzog, e, né, do Lincoln Bicalho Roque, e de tantas pessoas que morreram, foram torturadas e que são desconhecidas, né, não são tão conhecidas como essas pessoas que eu citei, né? E o nosso trabalho do Ministério Público nas ações penais tem esse componente de justiça, mas também ele tem um componente muito forte, né, de resgate da memória, de você trazer essas histórias, de você contar essas histórias, né, com a esperança, né, às vezes vã, às vezes não tão vã assim, mas a maioria das vezes vã, né, mas com a esperança de que, trazendo essas histórias, né, essas narrativas dessas histórias, as pessoas possam se tocarem, né, no sentido de se tocarem assim, como gíria, mas também se tocarem como sentimentalmente, né, com as histórias dessas pessoas que foram mortas, dessas pessoas que foram perseguidas, dessas pessoas que foram, né, das famílias que foram destruídas, né, das crianças que foram presas, né, e viram seus pais torturados. Todas essas histórias são histórias importantes justamente para que a gente possa ter essa dimensão afetiva para além do discurso racional, né, buscando então fazer que as pessoas se toquem nisso aí. Não necessariamente isso vai ser, especialmente em tempos de pós-verdade, né, não necessariamente isso vai acontecer, né. A gente está aí, né, né, não por acaso houve mais uma batalha, né, esse ano de 31 de março, né, agora com o aval da Presidência da República, né, para que houvesse então comemorações, né, do golpe militar, né, no dia 31 de março, né, como uma espécie de uma contranarrativa, como uma espécie de um revisionismo histórico daquilo que aconteceu. Então é importante a gente poder trazer essas narrativas. Esse é o nosso trabalho do Ministério Público. E aí eu não vou falar os 30 minutos, para a gente também poder falar um pouquinho mais, né, de debater um pouquinho mais, mas a ideia de que a anistia ela é o que o Ricoeur fala do esquecimento comandado, né? Ele usa essa expressão naquele livro dele, Memória, Esquecimento, História, Esquecimento, Memória e História, acho que é isso. Ele fala isso, que a anistia ela é uma forma de esquecimento comandado. Então é uma ordem para que você esqueça, né? E todo o nosso trabalho é justamente o contrário, né? É a memória, né, resgatada, né? Contra a proibição, né? Contra o comando do esquecimento, né? Há uma resistência, né? Há uma resistência política, né? Porque a luta pela memória é uma luta política, né? Então há uma resistência política de uma memória que não se quer deixar, né, esquecer. Então esse é um pouco o trabalho do Ministério Público, né? E aí a justiça está ligada então a essa recuperação da memória
né, e justamente também com essa perspectiva da punição, né, estatal. Eu termino só para fazer uma breve referência à nossa atuação no Ministério Público Federal. Eu tenho já faz 3 anos que foi publicado esse livro, né, ele tem uma síntese das ações penais que foram ajuizadas até aquela época, né. A gente ainda não fez uma 3ª edição desse livro, essa aqui é a 2ª edição desse livro. Eu tenho uma cópia aqui, só tenho uma, a gente faz sorteio aqui, mas além desse livro, nós lançamos agora, há 2 meses, um site chama Justiça de Transição, sem acento, sem o cedilha, né? Justiça de Transição.mpf.mp.br. Justiça de Transição.mpf.mp.br. Neste site, vocês encontram todas as 39 ações que foram ajuizadas contra, acho que, se não me engano, cerca de 57 agentes de Estado envolvidos em crimes da ditadura militar. Foram ajuizadas 39 ações. O Fábio, eu acho que ele foi ele é mais otimista do que eu com relação às respostas do Judiciário. Dessas 39 ações, eu tenho conhecimento de que apenas uma está em andamento. As outras 38 estão suspensas. Nenhuma delas ainda houve trânsito em julgado, né? Não me recordo agora, eu preciso confirmar, gente. Não, está suspensa. Eu preciso confirmar essa. A gente estava perdendo. Enfim, a imensa maioria, né, das ações, elas estão suspensas por decisões de primeira instância, ou por decisões de segunda instância, ou por decisões do Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos, a decisão partiu diretamente do Supremo Tribunal Federal, ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e eu acho que Carmen Lúcia, né, suspendendo essas ações como fundamento na anistia. É importante dizer, lembrando dessa questão do esquecimento comandado, né, que nenhuma dessas decisões ela analisa o mérito, ela analisa as provas que foram trazidas. Ou seja, nenhuma dessas decisões, os juízes, inclusive nessa aí que o Fábio citou, o juiz analisou aquilo que foi trazido pelo Ministério Público Federal como prova. Porque o juiz poderia fazer isso, né? Ele falou, olha, essas provas aqui e tal, mas a pessoa não foi ela que fez, não tem prova que foi ela que fez, né? Ou não tem prova que a pessoa morreu, ou não tem prova. Não, mas não é isso que aconteceu. O que acontece é sempre a rejeição da denúncia ou o trancamento da ação com base na lei de anistia ou com base na prescrição, que também é uma forma de esquecimento comandado, né? Para usar essa expressão do Torriqueira, né? Esquecimento comandado. Então, a nossa luta é justamente contra isso, contra o esquecimento comandado, né? E o que significa a recuperação da memória, é isso que eu queria concluir, né? O que significa a recuperação da memória para além dos familiares, né? Para além das vítimas, que também é óbvio que é importante, né? Mas o que significa a recuperação da memória para hoje? O que significa a recuperação da memória para a pessoa negra que está ali, né, morando na favela? O que significa recuperar a memória da ditadura para as mulheres, para os gays, para os indígenas, né, para o cidadão comum, né, que houve essa discussão sobre se é ditadura, se foi revolução, se foi golpe, né, se foi contra a revolução, né, o que significa isso para o cidadão comum? Né? Então, eu acho que é esse o desafio, né, de a gente recuperar essas memórias, né, como uma narrativa que vá além do familiar, além, né, do desaparecido, além de nós militantes dessa causa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.